estamos estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Tem muita informação, tem muito dado histórico, geográfico, muitas revelações, e entendermos cidade a cidade o impacto que tem para o Evangelho nos nossos dias do que aconteceu de manifestação do Evangelho há 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros, o apóstolo que fez uma revolução, fundamentou muitas igrejas na Ásia Menor, que é a atual Turquia, como também na Europa, todos os lugares ele anunciou o Evangelho, formou líderes, converteu tanto judeus como também gregos, romanos, estrangeiros, realmente um homem diferenciado, uma história incrível. E na última aula, nós falamos do tempo que ele ficou na ilha de Chipre, especificamente em uma cidade chamada Pafos. E ali ele revelou uma malignidade, ele denunciou um espírito de confusão que se manifestava através de um falso profeta. E é assim, né, Bispo G? A igreja ela tem também esse dever de denunciar toda a manipulação da palavra, toda a falsa profecia, porque existem realmente muitas pessoas que usam o nome de Deus, que usam até a Bíblia, mas na verdade não estão pregando o evangelho genuíno. É verdade, essa realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Porque um pequeno desvio aqui pode ocasionar na igreja durante os anos à frente, até séculos, tudo, uma distorção, uma deformação que às vezes leva muita gente à perdição, né? Maravilha! Bom, hoje nós vamos continuar a estudar Atos capítulo 13, então vocês estão vendo que a gente está realmente tratando cidade por cidade em cada aula, porque todos os lugares tem ali conflitos que Paulo enfrentou, que ele com sabedoria venceu, muita superação, muitas revelações, e hoje especificamente nós vamos falar de uma cidade chamada Antioquia da Psídia. Mas antes quero mostrar para você o mapa da jornada que ele já tinha feito. Lembrando que a viagem missionária primeira começou em Antioquia, Antioquia da Síria. Não confunda com a Antioquia que nós vamos estudar hoje, tá? Antioquia da Síria. Então ele desceu até o porto de Seleuca, ou Seleucia, tá? E dali ele pegou um barco, foi até Salamina, que é um porto muito conhecido de Chipre, e a pé foi até Pafos, onde ele se manifestou. Agora ele vai para um outro circuito. Nós vamos começar lendo a passagem de Atos, capítulo 13, versículo 13. Vamos lá? E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfília. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Guarde esse dado, hein? Continuando. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. E depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então nós vamos agora apresentar esse mapa, que é exatamente o circuito em que agora a continuação da primeira viagem missionária sai da ilha de Chipre. Então ele estava, como estudamos na última aula, em Pafos. Então veja aí no mapa. De Pafos ele pega um barco, vai até Perge. Perge a gente percebe que ele não fica muito tempo. Caminha até Antioquia da Psídia. Antioquia da Psídia, você já entendeu que foi construída pelo rei, um rei grego, né? Um rei chamado Seleuco I, em homenagem ao pai dele, que se chamava Antíoco. Ele construiu várias Antioquias, né? Em homenagem a essa região que ele tinha domínio. Isso nós estamos falando do ano 300 a.C. E era uma cidade muito importante, uma cidade forte, assim como Perge também. Perge também era uma cidade muito rica. Então, nós vemos Paulo caminhando em cidades expressivas, cidades cosmopolitas, cidades que tinham influência na região. Bispo G, sabemos que ele chega, entra numa sinagoga, era o costume de Paulo. Toda cidade que ele ia evangelizar, primeiro ele ia à sinagoga. E na sinagoga, uma coisa óbvia, as pessoas já conheciam mais a palavra, conheciam a lei, os profetas, ele revelava
Jesus Cristo convertia pessoas na sinagoga e depois passava a pregar para os gregos, para os estrangeiros, para aqueles que não eram judeus, que nós já ensinamos, que eram chamados de gentios. Nessa sinagoga, Bispo G, nós vemos um costume interessante, né? Que eles davam a oportunidade de que alguém que fosse mestre da palavra colocasse a sua consideração, desse uma exortação ou uma revelação da palavra, e nós vamos estudar exatamente as revelações que Paulo vai trazer. Agora, uma pergunta que fizeram, Bispo G, nós precisamos estar na igreja, nessa comunhão, para ser salvo? E aí? Bom, você sabe que hoje tem a moda dos desigrejados. Está formando um grupo chamado desigrejados, que acham que não precisam estar na igreja para a sua salvação. Existem duas coisas. A salvação, ela também é um processo. E a pessoa que deixa de estar na igreja, ela deixa de estar embaixo de um mover espiritual. Ela deixa de ser ajudada pelo corpo, porque o corpo cura corpo. Então, as pessoas da própria igreja. Não é ministrado, não busca. Porque se deixar pela pessoa, por exemplo, uma noite que a gente vai na igreja e fala, hoje é a noite do batismo com o Espírito Santo. Vamos todos buscar. Agora, você acha que a pessoa sozinha, desigrejada, ela vai se mostrar, buscar dessa maneira? Não. E, obviamente, vai se esvaziando. E a pessoa que não anda na comunhão do corpo, ela começa a andar com outras pessoas. Então, o caminho dela começa a ser mais no mundo do que dentro da igreja, onde ela possa santificar. E o elemento espiritual, entidades malignas, opressão, espíritos de medo, espíritos de vício, todos começam a ter um acesso maior. Então, o próprio Senhor falou que onde 2 ou 3 estiverem, que Ele estaria ali, né? Tanto que a palavra igreja, ela vem do termo grego eclesia, que era um ajuntamento, uma assembleia de pessoas. Então, a igreja ela é de muita importância para essa comunhão. E a marca, vamos dizer, dessa comunhão é a Santa Ceia do Senhor. Sim. Como é que o cara vai fazer a Santa Ceia sozinho? Se está falando da comunhão do corpo. E ainda o Senhor Jesus falou, quando todos estiverem reunidos em meu nome. Então, ele já estava colocando, não só para aqueles que estavam ali, mas os que viriam também à frente, porque estava começando a inaugurar a igreja. Muitas pessoas erram por ignorância. Pessoa que fala que não precisa ir para a igreja porque ela não sabe o que significa igreja. Essa é a verdade. Se ela soubesse o que significa igreja, ela estaria participando da igreja, porque a igreja tem autoridade contra principados, potestades, dominadores, o lugar onde a palavra é compartilhada, onde a unção se manifesta, onde a unção é derramada, a unção é delegada. Imagine quantas coisas uma pessoa que ignora a importância da igreja está perdendo. Verdade. Demais. Claro que salvação, a pessoa pode ser evangelizada em qualquer lugar, mas desenvolver a salvação é impossível sem igreja. Sinceramente, a pessoa precisa, né, de um lugar onde tem um pastor para aconselhar, para dirigir. Né? As células são importantes, sim, o partir do pão em casa é sem importante, dúvida. Mas eles também se reuniam no templo todo dia. Então, e o derramar do Espírito Santo, ele veio quando eles estavam todos no cenáculo. unidos. O cenáculo é um ambiente. Então, o ambiente é uma palavra-chave. Muitas pessoas querem viver com Jesus, querem ter experiências, mas qual é o ambiente que você está frequentando? Eu quero frequentar onde o Senhor Jesus está. E até a célula, Dani, ela é de muita importância, mas as pessoas que frequentam uma célula, elas devem estar também na igreja. Sim. Porque lá há um mover espiritual diferente. Nós temos que entender, como você colocou, ambiente é tudo. E ambientes no lar, na casa, em meio a várias pessoas, esse ambiente ele é muito suscetível ao mal, a entidades, espíritos malignos. Já a igreja não, a igreja é local, Sim. onde buscam dessa forma. Então a gente sabe que ali cria um ambiente espiritual muito mais adequado que muitas vezes numa casa. Célula é um ambiente que eu entendo muito voltado à evangelização, né, para ser uma oportunidade de trazer essas pessoas que de repente nunca foram a uma igreja, quebrar algumas resistências. Eu enxergo a célula muito mais como uma atividade de evangelização do que de pastoreio. Pode acontecer o pastoreio na célula? Concordo. Pode, é claro.
Mas pastoreio é muito mais profundo, discipulado é o dia a dia, é o acompanhamento, não é uma reunião. É verdade. É muito mais profundo. Então são elementos que faziam parte do dia a dia dos apóstolos. Eles sabiam que o povo precisava ter um lugar. Por isso que Paulo edificou a igreja em todos os lugares. O bispo já está lembrando agora quantos lugares que a gente vai pregar no interior de São Paulo e que de repente ali não tem uma igreja apostólica, uma igreja, né, segunda visão, que fala, olha, nós queremos muito ter uma igreja. Nós somos pessoas que são conscientes da importância da igreja. Nós vamos chegar lá, né? Em todas as cidades, mas são pessoas que falam assim, eu quero uma igreja aqui, porque entende a importância, né, de ter essa cobertura, né, que é o termo que normalmente nós usamos. Nesse capítulo, Bispo G, Paulo faz uma pregação fantástica, comparada à pregação de Pedro em Atos 2, muito parecido, chamado de querigma, né, na teologia. Também comparada à palavra de Estevão, ambos assim, tratando... É que Estevão, obviamente, sabemos que ele estava tratando a sua defesa, né? Mas não deixou ali de pregar a palavra e determinar que o verdadeiro Senhor é Jesus Cristo, que isso não poderia ser negado. Agora, realmente é muito parecido, muito. Quem estuda Atos 2, a palavra de Pedro com a de Paulo em Atos 3 são muito parecidas, né? Eles vêm resgatando desde o início, desde o Êxodo, passando por todo o Antigo Testamento, mostrando o quê? Por que eles narram esses fatos históricos? Para falar aos judeus que Jesus é o cumprimento de profecias. Tá? Então, para o judeu, esse é o discurso. Tá? Desde o Êxodo até Davi, depois os profetas e tudo mais, olha, nós estamos anunciando aquele que já cumpriu, já aconteceu, e que se você recebê-lo, você vai fazer parte do reino de Deus. Então nós não vamos ler todo esse capítulo, né, porque é enorme, mas vale muito a pena ler, porque é um capítulo lindo, né? A palavra de Paulo, os detalhes, e como ele é objetivo. É incrível. Incrível. É muito difícil você resumir, imagine, o Antigo Testamento em 10 versículos, absurdo, o cara tecnicamente é muito eloquente. Um cara que falava muito bem, pregava muito bem, muito convicto. E realmente, Bispo G, não tem como ter uma boa pregação sem convicção. E Paulo era um homem muito preparado, né? Depois você pode ler Gálatas, capítulos 1 e 2, mostra que ele era um homem preparado. Atos 22 também fala, Atos 26, aos pés de Gamaliel. Paulo tinha muita qualificação no conhecimento da lei judaica. E, curiosamente, ele alcançou mais gentios do que judeus, mas sabia que os judeus eram fundamentais convertidos para auxiliá-lo, certo? Vamos continuar então a leitura. Bispo G, eu vou ler o versículo 23 em diante. Da descendência deste, Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Eu quero dizer que era muito estratégico falar de João Batista. Muito. Porque muitos discípulos de João Batista tinham espalhado a pregação do arrependimento, a pregação básica de João Batista, por todo mundo, viu, gente? João Batista era um homem muito famoso, mencionado até por Flávio José, que é um escrito paralelo à Bíblia, que conta a história dos hebreus. Então, é muito estratégico falar dessa figura de João Batista. Porém, Bispo G, o batismo de João era diferente do batismo de Jesus? Era bem diferente, até pelo fato da ministração que ele também estava fazendo. Que ele estava fazendo uma ministração aos judeus, levando-os ao arrependimento. A palavra usada, arrependimento, é a palavra metanoia. Então, é uma mudança de disposição mental. Então, por isso que o batismo de arrependimento, ele era mais, assim, vamos dizer, o final daquilo que era o Antigo Testamento e o início do reino de Deus, verdadeiramente. Então, os judeus, eles tinham que se arrepender de todo o tempo que eles feriram os princípios espirituais.
Então essa era a ideia, e mudar, metanoia, porque o evangelho, a despeito de o evangelho estar todinho na lei, eles buscaram uma mentalidade totalmente diferente. Até pelo fato que a lei, ela foi construída, ela foi estruturada no deserto. Então imagina, um povo que era escravo está sendo conduzido através de um deserto. É nesse período que Moisés escreve a lei. Se ele escreveu a lei nesse período, ela era um aio, era algo por um determinado tempo, até eles estarem na terra prometida e ali estabelecerem verdadeiramente o reino de Deus. Porém, eles usaram da lei para cultuar a lei mesmo, né? Então, a cultuar Moisés, a cultuar a lei. Isso passaram-se quase 1000 anos e eles perderam a visão e, obviamente, tinham que mudar a mente, a metanoia, se arrepender porque eles andaram no caminho errado. Eles tinham mergulhos de purificação, os judeus, mas o que João tratava era de uma limpeza definitiva, né? Era como que quebrar no mundo espiritual, desligar no mundo espiritual. João veio realmente como o homem que encerrou um silêncio profético de 400 anos, muito tempo, sem uma manifestação profética. Incrível. E é claro, sem profecia o povo se corrompe. Sabemos que o culto a Deus se transformou numa religião, numa tradição pela influência grega, né, ou helênica. Esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, chamado silêncio profético, foi muito complicado. Trouxe sim, hábitos ruins para Israel, como o Bispo G falou, a idolatria velada. Né? Agora, o batismo de Jesus tem uma outra perspectiva, e o próprio João disse isso. Vamos ler Lucas 3,16. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então está aí a diferença. O batismo de Cristo é um batismo não de apenas transformação de mente, arrependimento de pecados, mas de transformação espiritual, fogo, Espírito Santo, nova criatura, confissão, guarde isso, né? Confissão de que Jesus é o Senhor, declaração pública que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então é muito mais amplo. A ideia de João Batista como propósito era preparar o caminho, né? Colocar ali um costume, vamos dizer assim, que seria o batismo, e que depois vai ser praticado com muito mais profundidade espiritual. Aliás, a testificação da conversão é o batismo. Então Paulo sabia que na hora que ele estava pregando, pertinente falar de João Batista também, para depois falar do batismo de Jesus nas águas e posteriormente o batismo do Espírito Santo. Então é uma sequência estratégica, vamos dizer assim, né? Estratégica, para já falar para os judeus, vocês têm que se batizar nas águas e depois vocês vão receber o Espírito Santo. E um dado importante, Dani, em termos do contexto do arrependimento, é que quando Jesus ele morre, o batismo começa a trazer aquilo que é a figura de um renascimento, um nascer de novo. Então, o João Batista, mudança de mente. Agora não, é mudança na essência, por isso que entra o Espírito Santo. Então a mudança ela é completa, ela não é uma transformação, não é uma mudança só. E aí então é que entra o batismo de fogo e com o Espírito Santo, que agora a pessoa é uma nova criatura. Por quê? Porque Jesus, não pelo nosso arrependimento, mas pelo seu sacrifício, nos tira o pecado original. Não é o pecado que era nosso, não tem o que me arrepender. É de Adão, é de Eva, mas ele o quê? Ele extrai através do seu sacrifício. Por isso, renascer em Cristo. Perfeito. É isso mesmo. Tem que nascer da água do Espírito. Renascer em Cristo. Vamos continuar lendo Atos 13:38? Ainda no discurso de Paulo. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, falando de Jesus. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Espera aí então, Bispo G. A lei justifica ou não o judeu? A lei, ela não justifica.
ela coloca um caminho e, através de um sacrifício de animais, eles têm que constantemente estarem como que se justificando através desses animais, da sua entrega. Então, começa a se tornar algo meio mecânico e perde o sentimento verdadeiro do que é a justificação. Porque o que é a justificação? A justificação é algo que Jesus fez que nós somos muito gratos. Então, não é uma questão de algo que eu tenho que eu posso dar. Ao contrário. É algo que eu não tenho e eu recebi. Eu não tinha direito à salvação. Eu era um pecador e o sacrifício dele, espontâneo, não algo que eu vou sacrificar como um prejuízo. Porque às vezes o sacrifício é o quê? Eu ia ter uma perda. Eu vou ter que sacrificar um cordeiro, né? Falando do animal, eu vou ter um prejuízo. Um custo. Então isso não vai me justificar. Isso simplesmente vai me conscientizar que eu não posso mais ficar pecando. Eu tive uma perda. Mas aquilo que Jesus Cristo faz é tão eficaz que ele muda no sentimento. A justificação traz uma gratidão. Fala, olha, eu não merecia, mas esse sacrifício do Cordeiro de Deus, eu tenho que amá-lo o resto da minha vida. Isto é espiritual. Justificado mesmo. É diferente demais. O relacionamento é espiritual. É verdade. Que o que aconteceu com os judeus é que eles perderam essa sensibilidade do espírito, né? Esse temor. É tão grave que começou o comércio até dos próprios sacrifícios para a remissão dos pecados no templo. A famosa passagem que Jesus foi lá, expulsou os mercadores, os cambistas. Então é toda essa prisão religiosa, hipócrita. E Paulo estava ali na sinagoga falando isso. Né? Imaginou? Na sinagoga, lugar onde a tradição, né, é passada, onde eles meditam na lei, onde eles até veneram a lei. E o resultado foi o seguinte, vamos ler lá o versículo 42. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Gostamos demais, fala mais. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça. Guarde isso, a perseverar na graça de Deus, ok? Na graça. Ou seja, perseverem no que vocês acabaram de receber. Não voltem para esta mente retrógrada da lei. Agora vocês receberam a revelação de Jesus Cristo, de uma vida espiritual, renasceram em Cristo, e agora a vida de santidade, não por uma obrigação religiosa, mas pelo prazer de ter o Espírito Santo na tua vida. Como isso é diferente, Bispo G? Como isso é diferente. E além de judeus, prosélitos também se converteram. Quem são os prosélitos? Então, os prosélitos, eles eram pessoas que vinham de outras religiões geralmente pagãs, né, daquela região, né, que eram vinculados ao helenismo, às filosofias, e eles eram interessantes, né, por evangelho, porque, primeiro, eles já tinham uma simpatia com o judaísmo e resolveram se converter. Tinha até duas classes de prosélitos, né? Então tinham alguns que faziam, né, que eram de verdade, que se convertiam, praticavam, inclusive faziam a circuncisão e cumpriam todas as leis e ordenanças. E outros que não, que só frequentavam os cultos, cumpriam algumas coisas e assim por diante. Mas ali havia ambos e eles eram o quê? Uma fonte muito importante, porque imagine uma pessoa que ela tem vamos dizer assim, um conhecimento da religião, ela foi aberta à cultura grega, ela tem o quê? Todo um contexto do que, vamos colocar, é o mundo. Quando Paulo chega, começa a falar de pessoas que já conhecem a Bíblia, todo o sentido da Bíblia, foram ministrados e ainda tem toda essa parte cultural, ali que começa mesmo certeza. O evangelho a difundir. Pessoas estratégicas. Perfeito. Que se converteram duas vezes, né? Ao judaísmo e depois ao cristianismo. E uma interessante, Dani, que o contexto dos prosélitos era muito grande nessas cidades. Tá. Muito. Já em Jerusalém eram poucos, por causa do grande preconceito que já havia. Então ela era muito mais assim, elitizado no contexto judaico. Lá não. Lá era uma fonte inesgotável para levar o evangelho para muitas nações depois.
Maravilha! Então esta aula, esse discurso de Paulo, leia de novo, tá? Estude aí em casa, Atos 13. Esse discurso do apóstolo Paulo em Antioquia da Psídia é fantástico, é profundo. Leia versículo a versículo, você tem um resumo de todo o Antigo Testamento, falando da graça, do cumprimento de todas as profecias. Vamos revisar a aula de hoje? Vamos lá! Paulo e Barnabé partiram de Chipre, em Perge, no sul da Turquia. João Marcos os abandonou e voltou para Jerusalém. Guarde este fato, tá? De Perge, vão para uma cidade muito importante do sul da Galácia, chamada Antioquia da Psídia, onde pregaram o Evangelho. Neste local, temos um dos registros de pregação mais completos de Paulo, muito semelhante ao de Pedro e Estevão. Aprendemos que o batismo de João Batista era de arrependimento, já o de Cristo de salvação, ressurreição e confissão de fé. E assim somos justificados pela fé, pela graça.